Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto, loiro, vestindo uma blusa num tom amarelo mostarda, e o tema da nossa aula de hoje é Bandeirantes e o Tratado de Madrid. Vocês sabiam que a expansão do território da América Portuguesa para além do Tratado de Tordesilhas, ele se deu ao fato da ação dos bandeirantes, dos criadores de gado, de soldados e também com a ajuda de muitos indígenas que foram escravizados. Hoje nós vamos falar da atuação dos bandeirantes e, posteriormente, nessa expansão do território que depois ficou definido através de tratados de limites entre Portugal e Espanha, e quando o Brasil passou a ter as extensões parecidas com a extensão que ele tem atualmente. Para início de conversa, vamos voltar lá nas capitanias de São Vicente e Pernambuco, que no início da colonização foram as que mais prosperaram. Porém, em São Vicente, o plantio da cana-de-açúcar, ele começou a ter um certo entrave, e por conta da região ter sido depois fundado, né, no Planalto de Piratininga, o que seria depois a cidade de São Paulo, essa região ela foi fundada pelos jesuítas através das missões, que eram aldeamentos cristãos para catequizar os indígenas. Por volta de 1600, com uma decadência na produção do açúcar, parte dessa população vicentina subiu a Serra do Mar e criou um povoado na região, sendo que nessa região a população vivia em condições de decadência. Era um povoado com poucas casas, não havia uma grande produção. Levando em consideração esses aspectos, como o povoado era um povoado de 150 casas, cerca de 1.500 habitantes, e que viviam da produção do milho, criação de porcos, os paulistas resolveram criar as chamadas bandeiras, que eram expedições particulares com o objetivo principal de capturar e escravizar indígenas, para que esses indígenas pudessem servir tanto as plantações de trigo na região, né, de atual estado de São Paulo, como também para outras regiões da América Portuguesa, né, como o Nordeste, o Rio de Janeiro, no plantio da cana-de-açúcar. Essas expedições, um pouco depois, além de escravizarem indígenas, elas também foram responsáveis por buscas de metais preciosos. O dia a dia desses componentes das bandeiras era exaustivo. Eles partiam cerca de 4, 5 horas da manhã, né, e caminhavam de forma assim, fila indiana, e buscando indígenas e produtos também que pudessem ser importantes, né, para o comércio local. Eles levavam consigo também vários indígenas escravizados, e graças a esses indígenas que eles conseguiram se adentrar, né, pela mata, seguindo tanto trilhas que foram construídas, né, pelos próprios povos indígenas, como também seguindo à beira de rios. Então,
Dessa forma, pelo longo de uns 200 anos, eles conseguiram ultrapassar o limite do chamado Tratado de Tordesilhas, que tinha sido estabelecido antes desse período da colonização. E assim houve uma expansão do território. O fato é que os paulistas escravizaram milhares de indígenas. E os indígenas, eles foram fundamentais nesse processo de avanço pelas terras da colônia e também através dessa ultrapassagem dos limites de Tordesilhas. Os indígenas, eles indicavam as plantas que poderiam ser comestíveis no meio das matas, indicavam também plantas para a cura de enfermidades, de doenças. Então, eles foram importantíssimos nesse processo. E uma das primeiras grandes bandeiras partiu de São Paulo em 1602 e retornou em 1604, aprisionando milhares de indígenas. Para aprisionar milhares de indígenas de uma só vez, era comum que os bandeirantes atacassem as missões. Antônio Raposo Tavares é um exemplo, né, de um bandeirante que atacou 3 missões e conseguiu, de uma só vez, aprisionar milhares de indígenas. Nesse mapa, é possível, através das setas coloridas, nós percebermos as rotas das bandeiras de apresamento, que na realidade era o aprisionamento e a captura de indígenas. E nesse mapa é possível observarmos a bandeira de Fernão Dias Paz, um famoso bandeirante da época. É importante observarmos que acreditava-se que a maioria desses indígenas era vendida para trabalhar, né, nas lavouras de cana-de-açúcar, tanto no Rio de Janeiro como na Bahia, né? Mas estudos de alguns historiadores relatam que muitos desses indígenas serviram para trabalhar como escravizados nas plantações de trigo que se estabeleceram na região de São Paulo a partir do início do século XVII. Era comum, desde o início, os bandeirantes encontrarem pequenas quantidades de ouro nos leitos dos rios. Fernão Dias Paz, em 1764, encontrou algumas pedras, né, que eram turmalinas verdes, que ele achou que eram esmeraldas. Mas a sua trilha foi importante para abrir espaço e encontrar os metais preciosos. Nessa imagem, vemos a turmalina, cristal de pouco valor que o bandeirante Fernão Dias Paz acreditou ser esmeralda. E aqui, o Rio das Velhas, o principal caminho dos bandeirantes até a região aurífera das Minas Gerais. Uma outra característica importante desse momento do estabelecimento das bandeiras é que bandeirantes, tanto no século XVII quanto no século XVIII, muitas das vezes eram contratados como milícias para combater rebeliões, tanto de escravizados indígenas quanto de negros escravizados. Esse tipo de negócio era chamado de sertanismo de contrato. Inclusive, um bandeirante famoso, que foi Domingos Jorge Velho, que até é relatado na pintura de Benedito Calixto como um herói dentro dessa memória bandeirante, ele foi responsável em combater e acabar com o Quilombo de Palmares.
É importante nós ressaltarmos que esses bandeirantes sertanistas foram responsáveis pelo extermínio de milhares de indígenas. Vários povos indígenas foram aniquilados nesse período, principalmente na região sul-sudeste. A história oficial promovida por governos de São Paulo, ao longo de muitas décadas, passou uma visão heróica dos bandeirantes. Porém, o custo dessa expansão do território foi a exploração colonial, o extermínio e a escravização de milhares indígenas. Como vemos na imagem, Domingos Jorge Velho, apesar do massacre de indígenas e quilombolas, os bandeirantes são valorizados pela narrativa histórica oficial de São Paulo. Nessa obra, O Grande Êxodo, percebemos uma nova perspectiva. A obra representa a fuga ocorrida em 1631 de jesuítas e de 12 mil indígenas sobreviventes das missões do Guairá após ataques dos bandeirantes paulistas, que apresaram cerca de 60 mil indígenas e dizimaram outros 15 mil. E nessa obra, vemos a Guerra dos Palmares. A destruição do maior quilombo da colônia rendeu a recompensa de uma sesmaria ao bandeirante Domingos Jorge Velho. Os luso-brasileiros que ultrapassaram o limite do Tratado de Tordesilhas, eles avançaram por terras que eram pertencentes à Espanha. Esse movimento do bandeirantismo ele iniciou no período da União Ibérica, onde o reino de Espanha e Portugal, né, estavam unidos. Porém, após foram firmados alguns tratados para estabelecer os limites da América Portuguesa. E um desses principais acordos internacionais entre Portugal e Espanha foi o Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, que foi estabelecido em 1750, as terras pertencentes à colônia de Sacramento passariam à Espanha e, em troca, Portugal ficaria com a região dos 7 povos das missões, que eram aldeamentos, missões de jesuítas espanhóis, que era composta também por povos guarani. Só que os guarani não aceitaram ter que abandonar o território junto com os jesuítas. Então, a partir daí, foi travada uma grande luta, né, que ficou conhecida como Guerra Guaranítica, e que acabou gerando a morte de milhares de indígenas desse povo. Aqui vemos a imagem do mapa de 1749 das Cortes de Portugal e Espanha, que serviu de referência para o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Aqui nesse mapa vemos os tratados de limites assinados por Portugal e Espanha. Devido às tensões entre Portugal e Espanha, outros tratados foram também assinados após o Tratado de Madrid. Entre eles, o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, onde os espanhóis obtinham o território dos 7 povos das missões e da colônia de Sacramento e devolviam a Portugal algumas terras que haviam ocupado na atual Rio Grande do Sul. E depois o Tratado de Badajoz, em 1801, assinado também entre Portugal e Espanha, onde portugueses ficavam com o território novamente dos 7 povos das missões e a Espanha garantia, assim, a colônia de Sacramento. Agora vamos ao nosso desafio. Observe a pintura O Grande Êxodo, que representou a fuga de indígenas e jesuítas dos ataques bandeirantes. Embora muitas obras artísticas e governantes paulistas ao longo da história exaltassem a ação dos bandeirantes, podemos dizer que eles foram heróis? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!